Olá pessoal, aqui é a Kainara da Educatus e eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre a interação. Porque com essas aulas remotas que a gente está vivendo, é impossível promover o engajamento em sala de aula através da interação. Mentira, né, gente? Pois é, eu tô aqui hoje justamente para desmistificar essa questão, porque é possível sim aumentar o engajamento em sala de aula, aumentar o engajamento dos alunos através da interação. Quanto mais o professor ele interagir com os alunos, quanto mais ele promover a interação entre os próprios alunos, maior vai ser o engajamento. Mas antes de eu te dar algumas dicas, algumas ideias de como a gente pode trabalhar isso em sala de aula, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativem o sininho para que vocês possam ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. Ah, e também não se esqueçam de seguir e curtir a Educatus nas redes sociais. Bom, e a primeira dica que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ela tem a ver com as curiosidades, né? Eu sugiro que os professores tragam curiosidades para a sala de aula, para o dia a dia dos conteúdos em si, porque foi feito um estudo pela Universidade da Califórnia que mostrou que o nosso cérebro ele é naturalmente curioso. Nós gostamos de aprender mais, nós nos motivamos quando alguma coisa curiosa nos instiga. E nesse estudo, eles queriam justamente identificar como o nosso cérebro ele se comporta frente às curiosidades. Para isso, então, eles pegaram 100 perguntas de diversos assuntos e fizeram ressonâncias magnéticas para identificar justamente o comportamento do cérebro em meio a esse mundo curioso, em meio a essas curiosidades. E eles chegaram a diversas conclusões, mas eu vou abordar aqui duas que eu considero muito importantes para o processo de ensino-aprendizagem. E a primeira que a gente vai abordar aqui é que quando o cérebro está em meio a alguma coisa curiosa, em meio às curiosidades, ele se abre para o aprendizado. É como se a curiosidade ela fosse uma chave que abre ali a porta do cérebro para o conhecimento entrar. E nesse sentido, até conhecimentos até então considerados desinteressantes para os alunos, eles podem se tornar relevantes. Sim, e isso acontece porque o hipocampo? O que é o hipocampo? O hipocampo, assim chamado porque sua forma lembra vagamente a de um cavalo marinho, é responsável por codificar memórias de longo prazo e ajudar na navegação espacial. Ah, obrigada, produção. Então, o hipocampo, ele aumenta as suas atividades do cérebro. Então, isso faz com que ele consiga criar mais memórias dentro do nosso cérebro. Por isso que isso facilita o aprendizado. E nesse sentido, o aluno ele consegue aprender mais e reter muito mais o conteúdo. Então, olha que legal. O aluno ele vai conseguir aprender de maneira motivada, interessado, criando mais memórias, ou seja, retendo muito mais esse aprendizado. Então, o que eu sugiro para você, professor, é que quando vocês forem abordar algum tema considerado um pouquinho mais chato ou difícil pelos alunos, que vocês tragam alguma curiosidade a respeito desse assunto para a sala de aula, para que a aprendizagem ela ocorra de maneira mais eficaz. Além disso, esse estudo também mostrou que o aprendizado ele é muito mais prazeroso quando ele se envolve nessas curiosidades. Isso porque a curiosidade ela também ativa uma outra parte do cérebro, que é responsável pela recompensa, pelo prazer. Então, nesse sentido, o cérebro ele lança a dopamina. Isso mesmo, a dopamina que é responsável por influenciar diretamente as nossas emoções, ela é lançada e a gente tem aquela sensação de felicidade, de euforia. Por isso que quando a gente traz alguma coisa curiosa para a sala de aula, os alunos eles se abrem muito mais para o conhecimento, eles estão muito mais abertos a aprender, eles querem saber do que se trata, por que aquilo aconteceu. Então, isso vai proporcionar um dia a dia de sala de aula muito mais enriquecedor, vai abrir margem para outros questionamentos e assim a aprendizagem ela vai ser muito mais envolvente, ela vai se tornar muito mais eficaz. E eu vivi isso recentemente aqui em casa. Eu tenho um filho de 9 anos, ele está no 4º ano e estava estudando sobre hemisfério norte, hemisfério sul, linha do Equador. Ele estava tão motivado na aula
tão envolvido porque ele tinha descoberto alguma coisa a respeito disso. Ele tinha uma curiosidade que ele sabia sobre isso, então ele estava tão envolvido, tão empolgado, porque ele descobriu, ele ama futebol, e ele descobriu que tem um campo de futebol lá no Amapá, em Macapá, que metade que a linha do Equador, ela corta o campo ao meio. Então metade do time joga no hemisfério sul e a outra metade joga no hemisfério norte. Então ele estava tão empolgado nessa aula, tão motivado, porque ele tinha esse conhecimento, ele sabia sobre essa curiosidade. Então, com certeza, essa aula foi um diferencial para ele, porque ele estava muito envolvido, muito motivado em falar sobre aquele assunto, justamente porque ele tinha, porque ele sabia uma curiosidade a respeito daquilo. E a segunda dica que eu vou trazer aqui hoje para vocês, ela tem a ver com os questionamentos. Porque quando o professor ele questiona o aluno, ele consegue criar, desenvolver uma interação tão intensa entre eles que eles se abrem para novas descobertas. E sempre foi assim desde a época de Sócrates. Existia um método socrático, conhecido como maiêutica, que tinha justamente como objetivo isso: indagar os alunos para fazer com que eles cheguem às suas próprias conclusões, às suas próprias descobertas. E isso é muito legal, porque aí o aluno consegue ser um agente muito mais ativo no processo de aprendizagem. Ele trilha um caminho para as descobertas. E isso ele consegue reter muito mais o conteúdo quando ele age dessa forma, do que quando simplesmente ele recebe explicações do professor, no qual ele vai estar simplesmente de maneira ativa ouvindo. E para nós, enquanto professores, como que nós vamos trabalhar isso em sala de aula? A gente precisa que esses questionamentos e essas perguntas, elas sejam curtas, claras e concisas. Então, eu sugiro que você sempre comece, com os pronomes interrogativos, porque aí o aluno ele consegue ir pensando na sua resposta desde o início. Então, ele consegue já perceber que o aluno vai fazer uma pergunta e já presta mais atenção e começa a desenvolver a sua resposta em cima daquilo. E um outro fator importante é que essas perguntas, elas precisam estar no nível do aluno. Então, essas perguntas, esses questionamentos, eles não podem ser nem fáceis demais, porque senão os alunos eles vão se desmotivar. E elas também não podem ser difíceis demais, senão vai gerar nos alunos uma ansiedade muito grande. Então, o ideal é que se haja ali um equilíbrio para que, ao mesmo tempo que o aluno seja desafiado, ele também possa estar apto a responder esses questionamentos, para que, de fato, eles funcionem, nesse processo de descobertas. E no dia a dia mesmo de sala de aula, em que momento eu posso usar esses questionamentos? Quando é que eu posso trazê-los de fato para o dia a dia da sala de aula? Então, na verdade, eles podem ser usados em qualquer momento na aula, mas eu trouxe aqui alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês de como que na prática a gente pode trabalhar esses questionamentos. Como, por exemplo, ao iniciar um conteúdo novo, porque aí o professor ele vai conseguir identificar qual que é o conhecimento prévio daquele aluno, como se fosse um diagnóstico, para que o professor consiga desenvolver a partir dali. Pode ser usado para que o aluno leve a autocorreção, porque aí não é simplesmente o professor dando as respostas daquele exercício. Com certeza o aluno ele vai aprender muito mais, ele vai memorizar muito mais, se ele mesmo chegar àquela descoberta que o exercício estava errado, que a forma correta de corrigir é essa. Ou então até mesmo os questionamentos podem ser usados para uma verificação da aprendizagem, porque aí o professor ele consegue identificar o que o aluno já conseguiu reter daquilo, o que ele precisa melhorar. Então são infinitas as maneiras que os questionamentos podem ser usados em sala de aula. Então, olha o quanto que a gente consegue fazer com que os alunos interajam em sala de aula através dos questionamentos. Eles vão conseguir, além de interagir, desenvolver o seu raciocínio de maneira muito mais ativa e eficaz. Olha que legal isso para o processo de aprendizagem. Bom, gente, e por último, mas não menos importante, a terceira dica que eu trago aqui para vocês, ela tem a ver com a energia e a disposição do professor. Esse tema pode parecer um pouco irrelevante, mas com certeza ele tem um impacto muito grande no dia a dia da sala de aula. E aí vocês podem me perguntar, mas Kainara, como assim? O que tem a energia e a disposição do professor a ver com essa interação em sala de aula? E eu vou responder para vocês, gente, tem tudo a ver.
tá? Porque se o professor ele não tiver disposto, se ele não tiver energia suficiente, como que ele vai interagir com seus alunos? Como que ele vai propiciar a esses alunos momentos de interação? Pensem. E como a maioria de nós agora está de volta a essas aulas remotas, alguns nem chegaram a ter o híbrido e o presencial, mas o importante é que, mesmo estando em casa, o professor ele precisa estar em um lugar confortável para dar as suas aulas. Eu não falo que ele vai precisar ficar ali esborrachado no sofá ou deitado numa cama, mas é importante que o professor ele esteja num lugar bem iluminado, né? Um lugar com boa ventilação, com pouco barulho externo, porque só assim ele vai conseguir ficar 100% focado na sua aula, porque ele vai estar confortável para poder se doar. Então, imaginem se o professor ele estiver suando, ele estiver numa cadeira que está dando dor na coluna, com alguém em casa escutando música no volume máximo, como que esse professor ele vai conseguir interagir com seus alunos de maneira adequada? Como que ele vai conseguir estabelecer esses momentos de interação se ele não estiver confortável para isso? E uma outra questão é que o professor ele também precisa se desconectar. Ele precisa se desconectar de tudo ao seu redor para que o foco dele esteja 100% na sua aula. Então, é como se o professor ele não estivesse em casa naquele momento. Eu sei que isso é difícil, trabalhar de casa não é fácil, mas é importante negociar com a família, negociar com quem mora com você, para que você consiga ter esse momento seu com os seus alunos. É como se você tivesse ido para a escola trabalhar. Então, isso é importante, ter essa consciência de todos que moram com você, para que de fato esse momento consiga ser aproveitado da melhor maneira possível. Então, só assim o professor ele vai conseguir exigir concentração dos alunos, porque se ele não estiver concentrado, como que ele vai pedir concentração? Se o professor ele não tiver focado na aula, como que ele vai pedir para que os alunos não façam outra coisa durante a aula se ele mesmo toda hora precisa sair para resolver alguma coisa em casa? Se ele precisa toda hora, às vezes, olhar para um celular que está bipando? Então, a minha sugestão é, coloquem tudo no mudo e concentrem-se 100% naquele momento da aula para que ela realmente possa ser prazerosa, proveitosa para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores. E só assim o professor ele vai conseguir passar com clareza tudo que ele planejou para os alunos. E isso eu falo clareza não só de voz, de dicção, mas também clareza de conteúdo, porque aí o professor ele vai conseguir colocar ênfase nas palavras que ele precisa, ele vai conseguir imprimir emoção naquilo que ele está falando, naquilo que ele está fazendo, porque as emoções elas também conectam as pessoas, então elas abrem margem, né, para uma proximidade, para uma intimidade muito maior, e isso facilita os momentos de interação. Outro aspecto importante ressaltar são os elementos não verbais. Eles também interferem nessa interação entre professor e alunos. Eu vou citar aqui alguns para vocês verem como que isso interfere. A gente tem, por exemplo, o cenário. Se o aluno perceber que o cenário está atrativo demais, se tem muita coisa no fundo, se está uma casa bagunçada, isso tudo vai tirar a atenção do aluno. A roupa do professor, o professor tem que estar atento, ele não vai ficar ali todo amarrotado, ou então cheio de adereços, né? Tipo ali o senhorzinho malta e a viúva porcina. Então, assim, isso tudo pode tirar o foco da atenção do aluno na aula e colocar na figura do professor. Então, isso com certeza vai interferir nessa interação. Outra questão que também pode interferir são os equipamentos que o professor utiliza. Então, é importante que esses equipamentos sejam de qualidade razoável, para que não chegue tela tremida, né, imagens tremidas para os alunos ou áudios muito chiados. É importante também a gente ter atenção ao enquadramento, né? A como que o professor ele se situa no vídeo, se ele vai ficar mais para o lado com, né, um quadro do seu lado, se ele vai estar mais centralizado, se ele vai estar em pé. E aí, se ele estiver em pé, que ele não fique andando muito de um lado para o outro. Se ele estiver sentado, que também ele não fique ali o tempo inteiro rodando a cadeira, distraindo o aluno. Então, isso é muito importante ser observado. Outra questão são os gestos. O professor ele tem que ter muita atenção aos gestos que ele faz, para não ser nada que ofenda os alunos, para não ser nada que cause algum tipo de constrangimento entre eles. E
O contato visual. O contato visual, ele é essencial. É difícil porque a gente está falando para uma câmera, a gente está falando para um computador, mas a gente tem que imaginar que atrás ali daquela câmera estão os alunos. Então a gente tem que olhar para ela, a gente tem que focar na câmera para que a gente consiga estabelecer esse contato visual com os nossos alunos. Esse contato, ele vai propiciar uma interação muito mais ativa. E para isso, né, pode parecer banal, mas é importante a gente lembrar. Para quem usa óculos, né, assim como eu, tem que ter uma certa atenção aos reflexos que a lente pode trazer. Então, esses reflexos, porque mesmo a lente sendo um antirreflexo, ela não deixa o reflexo ir para os seus olhos, mas o reflexo na lente ela acontece. Então, a posição que o professor coloca essa câmera precisa minimizar ou eliminar esses reflexos que aparecem na lente dos óculos para que os alunos consigam de fato ver o professor olho no olho. Senão o aluno vai tentar olhar para o professor e vai ficar vendo só aqueles reflexos. E isso vai tirar a atenção também do aluno e vai fazer com que ele não interaja adequadamente em sala de aula. Então, é claro que essas situações a gente precisa ficar atento a elas, porque com certeza elas vão propiciar melhores momentos em sala de aula. E para que nós, professores, possamos ter mais energia e mais disposição nas aulas, para interagirmos bem com os nossos alunos, é importante também a gente não esquecer de nós mesmos, né? A gente precisa estar bem em primeiro lugar. Então pensem, será que você está cuidando da sua saúde? Seja ela física ou mental? Então reservem um tempo para vocês, façam algum tipo de atividade física, alguma atividade de relaxamento, mas é importante que vocês estejam bem, porque quando tudo vai, né? Porque quando você está bem, tudo vai bem. Quando você está mal, tudo vai mal. Então é importante o professor ter essa percepção, porque a gente, enquanto educador, a gente tem a tendência, não sei se é até natural da gente, a pensar sempre no outro, a pensar sempre no próximo, e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então, se a gente precisa ter uma boa disposição, uma boa energia para interagir melhor com os nossos alunos, a gente precisa cuidar de nós mesmos em primeiro lugar. Bom, gente, então isso é tudo por hoje. A gente trouxe aqui algumas dicas de como aumentar esse engajamento dos alunos em sala de aula através da interação. Para isso, a gente abordou temas como a curiosidade, que desperta e abre o aluno para a aprendizagem. Falamos também sobre os questionamentos que levam o aluno às descobertas por si próprios. E a gente também mencionou aqui a energia e a disposição do professor, como que isso tudo interfere na interação com os alunos e como que isso pode propiciar um maior engajamento, porque é isso que a gente precisa nessa nova era educacional que a gente está vivendo. A gente está agora vivenciando um momento da educação 5.0. A gente até fez um vídeo sobre isso recentemente, então quem ainda não assistiu, assiste aí no nosso canal esse vídeo que a gente falou sobre a educação 5.0. E pensando nisso, a gente precisa também de um novo perfil para esse profissional. Então eu convido você, professor, a fazer parte do professor, a ser o professor 5.0. Nós vamos fazer uma aula completamente gratuita no dia 13 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, no qual a gente vai justamente abordar esse tema do perfil do professor 5.0, como que ele vai poder colocar na prática tudo o que precisa dentro dessa nova educação que está sendo colocada à nossa frente hoje. Então, você se inscreva no link aqui abaixo do nosso canal, aqui na descrição do vídeo, para que você possa participar dessa aula super legal que a gente vai fazer então. Anota aí, dia 13 de abril. Espero você para que você também venha ser um professor 5.0. Até o próximo vídeo.